Foi. Boa tarde. Boa tarde, galera. Meu nome é Natália Albuquerque. Meu é Igor Lima. Estamos aqui com o nosso primeiro programa, Como é que é, velho? E com o nosso convidado aqui, pastor Sancler Farias, um psicólogo. Ele já tem experiência nessa área de gestão do trabalho. Ele vai se apresentar aqui pra gente, para que a gente conheça melhor o trabalho dele. Mas antes, a gente vai dar um presentinho para ele aqui, que é uma canequinha do Como é que velho. Tô um pouquinho nervoso, mas é assim mesmo, né? Primeiro programa. Obrigado. Uma lembrancinha. Muito bonito e de bom gosto. Obrigado. Pode se apresentar aí pro pessoal que tá assistindo. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Igor. Antes de mais nada, falar para vocês que é uma alegria estar aqui e uma honra também, né, nesse primeiro programa, que espero seja o primeiro de muitos, né? Como é que é, véi? Que seja um grande sucesso e para mim é uma alegria estar aqui. Bom, eu, como o Igor já apresentou, eu sou formado em 3 áreas. Eu sou formado na área de psicologia, teologia e também propaganda e marketing. E durante esse período da minha vida eu trabalhei, a minha carreira profissional foi em gestão de empresas, trabalhei como CEO de uma rede varejista, dei também consultoria em algumas empresas importantes na área da construção civil, na área de materiais de construção, na área do varejo também. E aí a gente começou a perceber a necessidade de aprimorar a questão de gestão emocional. Como um psicólogo clínico, pós-graduado em terapia cognitivo-comportamental, a gente percebe a necessidade da gestão emocional na segurança do trabalho. É o tema que vocês vão tratar aqui nesta tarde, e por isso, para mim, é uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Sancler. Mas antes disso, a gente também vai anunciar aqui alguns parceiros que estão com a gente, que está fazendo com que esse programa, né, fique cada dia melhor, e principalmente que a gente consiga continuar esse programa direto aqui, para que todos consigam ver esse programa, né, mensalmente aí, semanalmente. A gente tem os parceiros que é a TSI Consultoria, a Vidraçaria e Serralheria. O que vocês precisarem, somente colocar aqui o seu celular no QR Code. Doces da Nath, meu, hein, gente? Doces da Nath, que é muito bom. A gente já vai comer aqui, já tá aqui na mesa pra gente. É de água da boca, né? Da água da boca. Água na boca. Tem mais alguém aí? Isso. Colégio de Curso Civil. Ele é um curso que tem pessoal aí de segurança do trabalho, técnicos de enfermagem do trabalho, técnicos de enfermagem. Tá dando essa força pra gente também. O nosso amigo aí é Zé Metralhadora, que é um rapper, amigo nosso aí, que a gente trabalha junto com a gente nesse podcast também aí. Um abraço pra ele. E vamos continuar aqui, né? Pra gente tirar essas perguntinhas aí e começar a sugar o nosso entrevistado. Vai devagar, vai devagar. Vamos lá? Tem alguma pergunta agora, Natália? Vai direto com ele. Vamos fazer uma pergunta aqui. Vamos lá. Em que consiste o conceito de gestão emocional? Bom, a gestão emocional é a capacidade que o indivíduo tem de compreender e avaliar as suas próprias emoções. E a partir disso, saber como agir diante dessas emoções, né? Você saber interpretar por que você está sentindo o que está sentindo e como você vai trabalhar com isso. Isso pode ser no trabalho, em família, com os amigos, em qualquer outra situação. E como é que a gente consegue colocar, né, essa parte da gestão emocional na segurança do trabalho? Como é que a gente consegue evoluir para essa parte de segurança do trabalho? Porque hoje em dia a gente sabe que tem muito problemas nos funcionários que não estão dentro somente da empresa, mas também já vem de casa, já vem de outros problemas que ele tem, né? E às vezes uma pressão ou alguma coisa assim dentro do trabalho pode ocasionar um rompimento aí, um estouro de toda essa emoção, e a gente tem que saber controlar. E a gente, como técnico de segurança, muitas vezes a gente não sabe o que fazer.
né, com essa situação. Até porque hoje a crise de ansiedade, hoje ela está muito no ambiente do trabalho, né? As pessoas estão trazendo muitos problemas externos, pessoais, para dentro do trabalho. Não adianta. Hoje em dia a gente vê muitos lugares, muitas empresas falando que está acontecendo muito isso, né? Da questão da crise de ansiedade. É verdade. Bom, a gente tem que pensar que a questão da segurança do trabalho ela está num ambiente maior, né? Que é o ambiente organizacional, né? A cultura da organização ao qual o indivíduo pertence. A gente tem que levar em conta também que de uns anos para cá surgiram novas questões, como o fator pandemia, né? Sim. Que intensificou muito questões de transtornos emocionais e mentais, como foi citado agora aqui, a questão da ansiedade. Bom, partindo desse pressuposto, a gente tem que fazer quase que um breve histórico, pensar como chegou até a segurança do trabalho a questão da gestão emocional. No começo, a psicologia, ela quase que trabalhava a serviço do trabalho, da produção. Então existia uma ideia de pessoa certa no lugar certo. Então a ideia era produzir. Então se tivesse uma pessoa correta, ou seja, a pessoa que tivesse aquela aptidão, estivesse no lugar correto, dentro de uma linha de montagem, ela poderia fazer com que a produção fosse uma produção grande. Isso. Só que com o passar do tempo, se descobriu, né, que isso só não era suficiente. Por quê? Como você falou mesmo, Natália, existem outras questões fora o trabalho, que é o ambiente familiar, a forma com que a pessoa chega a seu trabalho e retorna para o seu trabalho. A gente sabe muito bem que tem pessoas que levam 3 horas para chegar em casa, e 3 horas, né? Parece que ficam só 3, 4 horas em casa para voltar ao trabalho. E essas pessoas, mesmo que fossem pessoas certas, nos lugares certos, elas não conseguiam dar conta da produção que se esperava. E muitos até mesmo deixavam o trabalho por conta dessa situação, né? Então, hoje a equação já não é a psicologia a serviço do trabalho, mas a psicologia observando um todo, né? Pessoas certas, nos lugares certos, pelos motivos certos, com o ambiente certo. Porque parece que a responsabilidade era só do colaborador em produzir. Mas a gente sabe que existem outros fatores extras que influenciam diretamente. Aí você pergunta, como é que a gestão emocional vai estar influenciando no ambiente de trabalho e influenciando na segurança do trabalho? Já é constatado que quando há uma gestão das emoções com os colaboradores, eles conseguem ter mais bem-estar no trabalho, conseguem ter mais segurança no seu trabalho e, consequentemente, conseguem a produção ou a produtividade que se espera. Sim. Então a equação modificou, não é produtividade primeiro. Primeiro é bem-estar, depois a segurança, para depois chegar à produtividade. Porque é o que gera, né? Exatamente. Então é nesse ambiente que está inserida a segurança do trabalho, porque a segurança, não adianta a pessoa trabalhar no local em que ela não tem segurança. E quando eu falo segurança, eu não falo só aspectos físicos, né? A gente fala todo um todo, segurança emocional, porque às vezes você está no lugar que você está trabalhando, mas o seu encarregado, ele abusa, ele assedia você moralmente, isso também coopera para a queda da produção. Verdade. E parece que quanto mais a pessoa cobra, parece que quanto mais a pessoa não consegue produzir tanto. Exatamente. E muitas vezes quando produz, consegue produzir, mas não produz com a qualidade que precisa. É verdade. Então isso acontece direto. Isso aí a gente vê direto, né, acontecer. E assim, a gente como técnico em segurança do trabalho, o que eu poderia melhorar para evitar acontecer esse tipo de situação emocional dentro da empresa? Que tipo de programa que eu poderia, ou estratégia, para que a gente melhore isso dentro de uma empresa? É uma boa pergunta. Eu acho que, primeiro, a gestão emocional tem que ser de você mesmo. Ok? Porque o técnico de segurança do trabalho, o profissional de segurança do trabalho, é também um líder dentro da instituição em que está inserido. E como líder, ele precisa, em primeiro lugar, ensinar pelo exemplo. Verdade. Não adianta você ser uma pessoa que não tem gestão das suas emoções, falar para o seu colaborador que ele precisa gerir bem as emoções dele. É uma contradição isso, né?
Então, a primeira coisa é que eu creio que todo profissional líder, e aí está incluso os profissionais da segurança do trabalho, é a questão do autoconhecimento, né? Você tem que se conhecer, porque você, conhecendo-se bem, você pode também ter uma melhor gestão da sua emoção, que você começa a compreender as suas emoções, porque quando você vai lidar com o colaborador, você também está ali envolto em um ambiente emocional. Então você precisa conhecer as suas emoções, avaliar bem as suas emoções para, a partir disso, saber como lidar. Passar uma segurança, né, para o colaborador. Exatamente. E eu vejo agora você falando, lembrei até de algumas coisas, e também você não absorver a emoção dele também, porque acontece isso. Muito. Que às vezes a pessoa chega e faz você absorver aquilo ali e você cai dentro dela, com ela ali, e acaba absorvendo esse tipo de situação que às vezes não é nem teu. Mas você tem que ter uma noção, né, para que você não caia nessa, como se fosse uma armadilha, vamos botar assim. E você não consiga depois dar aquela ajuda à pessoa que realmente está precisando, né? Em psicologia a gente chama isso de neutralidade. Você tem que estar observando a situação. Isso. Como observador, você consegue ter mais noção do que fazer. É interessante que tudo que envolve emoções, muitas vezes a gente parece que parcialmente fica cego, né? Você já deve ter observado quando alguém está jogando dama ou alguém está jogando xadrez, né? E a pessoa está ali envolta emocionalmente e não consegue ver jogadas simples. E você, como observador, falou assim, era só fazer aquilo. Era só fazer isso. Por quê? Você não está envolvido emocionalmente na situação. Em alguns momentos, o psicólogo ou o profissional de trabalho que é líder em algum setor, inclusive na segurança do trabalho, ele tem que ter essa neutralidade. Geralmente, na segurança do trabalho, você está fora e você está vendo os erros. Exatamente. E é onde a pessoa aponta muitas vezes que você é uma pessoa chata, né? É uma pessoa que se mete em tudo. Porque é onde você está vendo o erro, você está vendo a situação e você quer melhorar aquela situação e muitas vezes a pessoa acha que aquilo não é segurança do trabalho. Aquilo não está dentro da segurança do trabalho. Eles acham muitas vezes que segurança do trabalho é você entregar EPI e uniforme. Pronto, isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver, isso é almoxarifado. Então, mas duvido aqui que a maioria dos técnicos aí com certeza passou por isso, né? Ó, tá aqui o EPI, tá aqui as blusas, os uniformes que você vai ter que entregar. E não é assim, né? Não é muito mais. Então, nessa nova segurança do trabalho também, você vê que mudou muita coisa. Hoje você vê alguns outros podcasts, você vê palestras. As pessoas não falam com técnico de segurança ou falam de segurança do trabalho somente voltado para a parte produtiva, vamos botar assim, chão de fábrica. Hoje não. O técnico de segurança ele tem que ter isso tudo. Ele tem que saber um pouco de gestão emocional, ele tem que saber um pouco de psicologia, ele tem que saber... Tem que ser um pouco de RH, um pouco psicólogo, um pouco de administrador. RH, geralmente a gente fala pro RH isso, né? Nós somos RH. Porque a segurança do trabalho, ela veio do RH, da administração. Antigamente as pessoas achavam que era só realmente para poder andar pelo escritório, pela empresa, para ver se tem alguma coisa fora do lugar, se o caminho tá liberado. Era só isso, né? Só que quando você tá também em um local que é muito perfeito, vamos botar assim, né? Que você já fez a adequação correta, física, vamos botar assim. E depois você tem somente mesmo que fazer a gestão emocional do que está acontecendo, a gestão dos líderes, se tem algum líder fazendo alguma coisa que está sendo errada, você notar isso antes, você observar. Às vezes você, como técnico de segurança, tu está observando alguma coisa, a pessoa vê e fala assim, o técnico parado lá. Tá lá parado, não faz nada, o dia todo. Mas você está observando uma situação, né? Para pensar. Ainda tem essa. A pessoa está observando o que está acontecendo em torno para tentar agir. E muitas vezes isso acontece. O técnico de segurança, ele geralmente observa mais para depois ele agir. É claro que você tem que planejar. Eu aprendi muito essa situação de planejar. Eu tinha muito esse problema. E hoje eu estou melhorando, tentando melhorar cada dia essa parte de planejamento. Mas muitas vezes eu me deparo com essas situações das pessoas tá de um dia totalmente irritada. E eu não sabia, às vezes, o que fazer naquele momento, porque, né, a gente não está treinado na segurança do trabalho,
na matéria de segurança do trabalho, nós não temos psicologia do trabalho, nós não temos gestão de psicologia do trabalho, nós não temos nada disso. Na realidade, algumas coisas acontecem no Brasil e influenciam. É certo que você teria que estar no seu ambiente de trabalho ali também, né, com outros profissionais de uma forma multidisciplinar trabalhando, né? Isso, por exemplo, eu atendi um rapaz que trabalha numa multinacional e ele é farmacêutico. E ele estava responsável pela qualidade junto com um técnico de segurança do trabalho. Ele falou da dificuldade que ele tinha. Por quê? Porque o técnico era uma pessoa nova. O farmacêutico também era uma pessoa nova. E estava ali tendo que lidar com questões de qualidade e de segurança do trabalho com pessoas que eram no mínimo uns 20 anos mais velhas do que ela. Isso acontece. Então já existe uma barreira aí. Verdade. A gente sabe disso. E a pessoa precisa trabalhar. Ele tinha uma crise de ansiedade porque ele falava e não conseguia ser, por exemplo, assim, entendido ou, né, as pessoas seguiam as orientações. E aí nós começamos a fazer um treinamento com ele de comunicação assertiva. O que é a comunicação assertiva? É você falar o que você precisa falar às pessoas sem ser agressivo. É difícil. Exatamente. Isso é difícil. Ter todo jeitinho de falar. Jeitinho de falar. Todo jeito de Esse falar. É o jeitinho de falar. E ele falou que trazia muita ansiedade para ele e o técnico de segurança falarem, e eles virarem as costas e os colaboradores fazerem tudo ao contrário do que ele faz. E nós estamos falando de uma multinacional, que já tem uma cultura organizacional muito maior do que uma empresa familiar assim. e de pequeno porte. Isso. Uhum. Você está entendendo? Então, essa questão ela é muito importante, porque quer queira, quer não, por ter envolvimento emocional, aquilo começa a te afetar também. Ele foi procurar ajuda justamente porque não estava conseguindo fazer o seu trabalho, que era cuidar da qualidade total, né, naquele ambiente, junto com o técnico de segurança que tinha que ver as normas da segurança e do trabalho. Isso vai acontecer muito. Isso é uma coisa que acontece muito com a gente que é técnico de segurança, de a pessoa tá chateada, tá estressada por algum motivo, e aí você pegou aquela pessoa não conforme por algum motivo, sem um capacete, sem um óculos ou alguma coisa assim, e aí você vai lá, que é o teu trabalho, você fala, pô, não esquece de colocar o óculos não, ou o capacete. E aí a pessoa explode contigo e fala assim, pô, brincadeira, tá de marcação comigo? É só isso que você sabe fazer? Toda hora você enche o meu saco aqui? Isso aí acontece direto. E às vezes a gente tem que, peraí. Não sou seu inimigo não, cara. Tô aqui pra te ajudar, o que tá acontecendo? E aí você às vezes consegue desarmar o cara. Esse é o segundo ponto que ele vai fazer. Não só ter uma comunicação assertiva, mas praticar empatia. Por exemplo, a gente não sabe do dia a dia do cara. Mas se ele perdeu alguém a quem ele estava ligado, e ainda tem que trabalhar, ainda tem que produzir. Como é que tá a mente dessa pessoa? Verdade. É meio complicado mesmo. E a gente não sabe. A gente não... E aquele negócio, às vezes tem funcionários que você tem uma intimidade maior, você sabe o que tá acontecendo e tal, mas tem funcionários que você não tem acesso direto nenhum a ele. É verdade. E muitas vezes você chega até para conversar, o cara é agressivo e o cara não quer fazer, mas você não entende o porquê ele fez isso, né? E aí quando você vai se aprofundar, tem um porquê geralmente. E a gente na segurança do trabalho, muitas pessoas não entendem. Mas a gente na segurança do trabalho, a gente às vezes tem que parar para dar uma atenção ao funcionário. É verdade. Porque nesse momento é que você detecta muita coisa. E o que você faz? Vai até o RH e fala, olha, essa pessoa tá com problema tal. Você vai até o departamento pessoal e conversa alguma coisa. Você vai no treinamento de desenvolvimento, olha, eu acho que está na hora da gente fazer um treinamento de emocional sobre como gerir as suas crises na hora que você estiver nervoso. Ou encaminhar mesmo pro setor psicológico, se houver. Sim. Entendeu? Para isso tem o médico do trabalho, né? Exatamente. E você vai perceber que a gestão emocional, ela visa justamente isso dentro da vertente, né, cognitivo-comportamental, que é controlar a ansiedade, reduzir o estresse,
né? Melhorar as relações interpessoais, porque se você consegue controlar o seu estresse, você reduz esse aspecto de ansiedade, e você melhora a comunicação, né? E as relações interpessoais, porque nenhuma empresa ela funciona sozinha. Verdade. Nós estamos aqui mesmo e há uma série de pessoas que estão Por atrás trás das câmaras disso. para fazer Pra a coisa fazer isso aí. funcionar. Verdade. Sim, claro. Então, a gente tem que entender toda essa engrenagem e observar que há elos que podem estar fragilizados e que precisam, através da comunicação, através do cuidado, da gestão do estresse e da redução da ansiedade, poder chegar até o fim da produção de cadeia, né? E hoje se fala muito antigamente você investigava um acidente e tal, e você sempre achava um culpado ou alguma coisa que estava errada e tal, mas muitas vezes hoje você foca no comportamental. É. Às vezes o cara é muito seguro, muito perfeito, mas acontece um acidente com ele. Mas quando você vai ver, não tem nada a ver. A parte de análise foi feita, toda a combinação ali do checklist, do planejamento, do que tem que ser feito, já foi seguido. Ele segue, já foi treinado e tudo, mas um dia, simplesmente ele tá chateado com alguma coisa, ou aconteceu alguma coisa na vida dele, ele simplesmente se acidenta de uma coisa que você menos espera. Você vai lá, tirou todos os riscos praticamente que tem no local, mas ele vai lá e escorrega no chão porque ele derrubou uma água que ele estava bebendo rapidinho, e ele não esqueceu de limpar, e foi lá, passou e escorregou naquilo ali. Uma coisa simples, boba, mas que às vezes, porque ele estava pensando no problema dele, não se atentou. Eu vou falar para você de 2 exemplos claros sobre isso. Um em uma indústria de automóvel e outro no varejo de alimentar. O primeiro foi o rapaz que estava trabalhando, mas a esposa dele estava passando por um processo, estágio final de câncer. Bom, o que aconteceu? Ele trabalhava com uma máquina de corte. Então isso era para ter sido observado, identificado. Não era pra ele estar ali naquele momento com essa situação. E era também uma multinacional. Pois bem, ele teve um problema na máquina, ele estava desatento, não percebeu, quando viu a mão dele, a mão dele adentrou, ele perdeu Meu Deus. os 2 braços. E isso acontece. E muitas vezes o cara tem anos da máquina. Exatamente. Vários cursos. O cara é expert naquela máquina, mas acontece. Acontece muitas vezes. Como eu já presenciei a pessoa falar, eu trabalho 20 anos com isso e nunca vi ninguém machucado desse jeito. Aí deu 2, 3 dias, a pessoa se machucou, eu falei, aqui ó, dá uma olhada. Se machucou do jeito que você falou, que há 20 anos você não via. É algo que poderia ser feito assim, não sei, nas empresas, pessoas que trabalham assim com máquinas, poderia ter tipo um treinamento, um acompanhamento em todas as empresas, que eu acho que isso ajudaria bastante também. Hoje, né? as pessoas já começam a perceber isso. Vocês souberam, algum tempo atrás, teve um piloto que estava em estágio avançado de depressão e não foi observado isso, e vocês souberam que houve aquele acidente que ele não apenas tirou a sua própria vida, mas a vida daqueles que estavam junto com ele. Exatamente. Agora, o outro caso que eu queria falar é que muitas vezes o colaborador dentro do ambiente ele pode se achar injustiçado, certo? E por isso ele pode sabotar, né, a produção. Acontece. Então, um caso muito célebre que houve foi o do extrato de tomate lá de uma empresa, né, da região centro-oeste. Recente agora. Não, que foi encontrado, teve vários, mas esse aí foi encontrado um preservativo dentro do extrato de tomate. Veja, como é que a gente pode explicar um preservativo aberto dentro de um extrato de tomate? Teve aquela situação da cerveja lá em Minas que também achavam que era que alguém sabotou. A gente não sabe dizer se foi a empresa que faz as latas, que alguém tentou sabotar a empresa lá, ou se foi na hora do invase. Mas a verdade é que foi uma situação de segurança do trabalho, que a gente acha que é só acidente, que é segurança do trabalho, mas não. Imagina você fazendo uma macarronada em casa. Pelo amor de Deus. Aí um presente. Jogou o negócio aqui presente. Imagina. Um presente de grego. E você nunca mais vai querer comprar extrato de tomate na sua vida. Não vai, já tô agora só in natura. Vamos amassar o tomatinho. Isso aí. Exatamente. Só feito em casa mesmo.
É complicado, mas é uma coisa que acontece. E muitas vezes a gente na parte de segurança trabalho, a gente consegue ver isso, identificar, levar os setores corretos, mas muitas vezes as pessoas não acreditam naquilo que está acontecendo. Ou então acha até que é manha do funcionário. O funcionário tá com mãe, isso é bobeira, isso aí é direto, isso acontece direto, tal. Mas a pessoa não leva tão a sério e aí vem acontecer esse tipo de situação. Mas o que a gente pode fazer, né? Se caso você vê que, por exemplo, vou dizer o meu caso, né? Eu ficar nervoso num momento por uma certa situação. Que tipo de situação, que tipo de exercício, sei lá, o que eu posso fazer para que eu controle essa ansiedade? Eu já sou bem ansioso, já dá para perceber. Pra perceber que ele não para de se mexer, né, gente? Já dá para perceber que eu sou ansioso, sou nervoso com isso. E muitas vezes eu não me vejo preparado para conseguir me controlar. E aí aquela situação, corre pro banheiro, se esconde no banheiro, fica nervoso lá dentro, brinca, tal, ri lá dentro, liga para alguém, desabafa com alguém para depois você vir como se nada tivesse acontecido. Isso é bem normal, não acredito que não só comigo, né? Mas com muito trabalhador quando tem um nível de uma situação de estresse muito grande, aonde ele não pode às vezes revidar, né? Eu acho que você, de certa forma, já faz uma das técnicas, né? Porque são várias as técnicas que nós podemos fazer para ter uma gestão das nossas emoções. Mas uma delas é mudar naquele momento de ambiente. Porque você sai, às vezes aquele ambiente é um ambiente de estresse. E você precisa sair dali para poder julgar melhor os seus pensamentos. E observar, bom, até que ponto o que eu estou pensando tem fatos reais que comprovam isso. Né? Essa é a primeira coisa. Depois, processo de relaxamento, de respiração. Isso faz um bem tremendo. Você pausar a sua respiração, né? Você começar a prestar atenção na sua respiração, você vai observar que conforme você vai pausando a sua respiração e prestando atenção nela, a ansiedade ela tende a diminuir. Verdade. Ok? Uhum. Tente também pausar a sua fala. Né? E um exercício que a gente chama de espelhamento acontece. Eu já observei muitas vezes isso. Até mesmo em consultório. A pessoa está nervosa. E aí você começa a falar com ela de maneira pausada. A tendência é que ela comece também... exatamente. A gente acaba imitando. Queria até dar uma palavrinha aqui. O pessoal do chat aí que está mandando as perguntas. Pode mandar as perguntas aí que a gente vai perguntar aqui ao professor Sancler. Se a gente souber responder, a gente responde, né? Segue sim. Tem alguma pergunta aí? Ah, tá. Agradecer, então. Agradeço. Obrigado aí, pessoal, então, pelo agradecimento também. Obrigado pelas perguntas que a gente já está filtrando ali para que a gente passe direitinho aqui para o Sancler. Agradecer a todo mundo por essa audiência que vocês estão dando a gente aqui. Obrigado pelos likes que vocês estão curtindo a gente. Espalha para todo mundo aí. Avisa, né? Que o Como é que é velho tá na área, tá aqui pra gente. Chegou pra gente ficar. Chegou pra ficar, né? Isso aí, chegamos pra ficar. E vamos trazer pessoas interessantes assim como o nosso professor Sancler aqui, nesse lugar especial para pessoas especiais, né? Tá certo. Dá uma olhadinha que tem uns comentários aí. Ah, tá. Pra gente. Sancler, e nessa situação de autoestresse, como você está falando, alguns exercícios que a pessoa fala, isso realmente, você, às vezes você está nervoso, a pessoa, calma, vamos lá, respira, fala comigo, olha para mim, e aí você consegue se controlar. Até é engraçado isso, mas eu já passei por uma crise de ansiedade há muito tempo atrás, e é muito ruim, você não consegue se controlar, você começa a se tremer, perna começa a falhar, você acha que está morrendo, é uma coisa horrível. Tem pessoas que confidenciam isso para mim também, sobre essa situação, e você vê a pessoa, às vezes ela fala, cara, eu tô pensando uma coisa, e de repente eu começo a pensar outras coisas ruins que vai acontecer comigo, com a minha família, e assim, viaja, né? A pessoa viaja ali, e eu até falei, poxa, hoje o que eu tô fazendo? Eu passeio, eu saio com a minha família, eu vejo um programa que me deixa alegre, entendeu? Eu faço alguma coisa para tentar tirar esse estresse. Entendeu? Deixa o celular às vezes um pouquinho de lado. As empresas estão começando a observar isso.
Por exemplo, há uma grande tendência na área de serviços e eu espero que chegue também na indústria e no comércio a questão da semana não ser mais de 5 dias. Então, muitas empresas descobriram que o sábado e domingo das pessoas são praticamente para resolver os problemas de casa. Então, aquelas pessoas que lavar roupa, arrumar a casa. Não, eu sei muito bem, disso. Sábado é dia de limpar. Eu vou apanhar. Vai chegar em casa e vai apanhar, hein? Na realidade, você trabalha mais em casa do que na empresa. Eu tento. Então, o que acontece? Hoje, na área de serviço, agora muitas semanas são apenas de 4 dias e não 5. Então, uma segunda-feira fica para a pessoa resolver questões pessoais. Às vezes médico é tão difícil marcar, às vezes, final de semana. Cuidar da sua saúde. Verdade. E se descobriu, e é uma tendência que está chegando aqui no Brasil também, e se descobriu que a pessoa rende mais trabalhando só 4 dias do que 5. Gente, vamos colocar uma hashtag aí, então, para 4 dias só da semana de trabalho. É isso aí. 4 dias de Vamos trabalho. subir a hashtag. Vocês podem pesquisar Mas sobre isso engraçado na internet. mesmo. É, mas engraçado mesmo. Você vê que, até mesmo com a situação da pandemia, muitas vezes você ficava um tempo em casa e um tempo no trabalho. E você às vezes via que o seu trabalho adiantava muito mais do que você tá indo todos os dias ali. Você conseguia fazer muito mais coisas do que você tá indo todos os dias. Porque quando o seu bem-estar aumenta, você tem mais energia, tem mais força de trabalho. Então, às vezes, você começa a trabalhar, começa na segunda. E aí, quando chega na quarta ou na quinta, você fala, ainda tem que ir até sexta-feira. Você vai empurrando a sua produção. Verdade. Não, você vê pessoas. A Natália, às vezes, até reclama comigo. A gente trabalha junto também, Trabalha junto, ainda vendo podcast junto, gente. E eu chego animado, sempre chego animado, sou um cara bem animado. E muitas vezes você chega na quinta-feira, tem gente que olha pra mim e fala, caraca, tá na quinta-feira ainda. Ainda bem que amanhã já é sexta, não sei o quê. E eu não, pra mim é indiferente ser sexta, ser sábado, domingo, segunda. Eu sou sempre animado com isso. Eu gosto de trabalhar onde eu trabalho. Mas assim, eu não sinto que é um fardo eu trabalhar em alguma coisa. Mas olha só, você é uma pessoa certa, no lugar certo, com a motivação certa. Muitas vezes você vai lidar com pessoas que estão trabalhando naquilo porque é a única coisa que abriu para ela, e nem era naquilo que ela sonhava em trabalhar. Pô, isso é chato. Você já ouvi muito. A pessoa fala, pô, não queria nem estar aqui. Exatamente. Caramba, mas é uma experiência minha, porque eu trabalhei em outros lugares, além onde eu trabalho atualmente. E eu sempre comentava isso com as minhas amigas, com a minha família, assim, minha mãe, que eu gostava, assim, de trabalhar nos outros lugares, mas eu não tinha tanta motivação como eu tenho para trabalhar onde eu trabalho hoje. Entendi. Entendeu? Nem é puxando sardinha, nem nada que você acha que a gente tá atualmente. Assim, mas é porque você se sente confortável lá. É um lugar que o ambiente é bom. Então você tem prazer de acordar e ir trabalhar e tem prazer de todos os dias. Então, assim, eu gosto muito. Então, eu acho que isso é importante também. Por mais do estresse, porque todo trabalho tem estresse, né? Não tem como, né? Todo trabalho tem estresse. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Existe uma visão errada sobre emoções e sobre estresse. Tá? Qual é essa visão errada? Pode botar o QR Code aí, tá? Achar que estresse é ruim. Não, você necessita de estresse. O estresse em excesso é que é ruim. Okay. Existe, inclusive, um livro, não me lembro agora, não recordo o nome da autora, eu sei que ela é uma PhD em psicologia, chamado O Lado Bom do Estresse. Você pode pesquisar, vai aparecer aí na internet. Fala justamente disso. Por exemplo, algumas questões de trabalho, você tem que estar em estado de estresse para poder ter atenção. Sim. Porque o estresse também aumenta o seu estado de vigília. Então você fica mais atento à situação. O que não pode é ter um estresse em demasia. Uhum. Assim como a ansiedade. A ansiedade, ela é boa. Por exemplo, a sua esposa vai ter neném amanhã. Você acha que você tem que ficar assim? Ah, legal. Não, você tem que senão você não tem energia para movimentar, né? Beleza, mais um. Você está ansiando algo bom. É uma ansiedade boa. Então, existe a ansiedade tóxica, existe a ansiedade que é benéfica. Por exemplo, voltando à questão do luto, você perdeu uma pessoa, é normal que você se entristeça. Seria estranho você estar feliz porque morreu. Aí a coisa já muda, já é um outro transtorno, né?
Então Com tem que certeza. ser cuidado. Quero agradecer também aí, pessoal, a Fábio Soares, Daniel, Tamires, estão aí acompanhando a live, estão mandando um abraço pra gente. Obrigado aí, tá, pessoal? Fábio tá falando aqui, ó. Isso. Aqui no meu trabalho consigo fazer uma harmonia legal com os colaboradores, que eles mesmos se policiam entre si, para que não chame a atenção deles. Tá agradecendo aqui, tá gostando muito da live, tá falando que tudo que a gente tá conversando aqui é uma diferença também entre chefe e líder. É claro. O chefe, ele só manda, né? O líder não. O líder, ele conquista junto com os colaboradores os objetivos. Né? Chefe é só em Essa é a casa. A diferença, gente que é esposa, assim, é chefe em casa. É, Que a gente manda tá no marido, bom. entendeu? Mano, Pô, vocês falam, né? A gente finge que obedece. manda quem pode, obedece O Essa quem é a tem juízo. juízo. o líder é nas empresas, Isso aí. entendeu? Verdade. E essa situação que ele falou, né? Líder e Chefe. chefe, né, cara? É nítido isso. É nítido. Eu passei por algumas empresas grandes, com 3, 4 mil colaboradores, 5 mil colaboradores. Trabalhei com pessoas de todos os lugares do Brasil, né? E aí você vê os tipos de liderança, quem é do Rio Grande do Sul, quem é do Nordeste, quem é do Sudeste. E As culturas, né? As culturas e o jeito de fazer, de falar com as pessoas. Você vê, é nítido. Aquele cara que tem equipe, né, com ele, que a equipe olha pra ele, respeita e não tem medo, ele consegue produzir muito mais, ele consegue ter a equipe dele emocionalmente falando mais ligada a ele, porque a pessoa entende o seguinte: poxa, eu não posso desapontar o meu líder. Porque a gente tá no mesmo Barco, né? barco, na E mesma sente direção. confiança também de ter aquela troca, né? Isso aí, Que é muito eu tô na importante. mesma direção que ele. Então, eu tenho que fazer pra estar todo mundo legal aqui. Se esse barco afundar, todos se afogam, Isso né? aí. E aí tem aquele líder que é carrasco, que às vezes distrata o funcionário, desdenha. E aí você chega, a pessoa, você para do lado da pessoa, e é como eu disse, o Tec Segurança, ele acaba falando com as pessoas, ele acaba passando pelos lugares, ele movimenta setores. Eu falo muito isso. A gente movimenta setores. As pessoas, às vezes, acham, né, que você está se metendo em algumas coisas que não é, e você está passando e vendo aquilo, e você pode ajudar. Então, às vezes a pessoa chega e fala: pô, tá acontecendo isso e isso comigo, e ninguém faz nada, todo mundo tá vendo e ninguém faz nada, e tal. E aí você chega para uma situação na empresa para falar alguma coisa, às vezes, e você não tem também a pessoa treinada ali, um outro líder, né, o gestor daquele local, não é treinado para isso, para entender o que está acontecendo. A empatia que você falou. Ele não tem a empatia de chegar e procurar saber por quê. Infelizmente, no Brasil, a gente observa ainda muito esse atraso. Né? E parece que muitos líderes, como profissionais de segurança do trabalho, eles são o marisco. Eles ficam entre as ondas e a pedra. Né? E isso é muito estranho, porque era para ter do outro lado também pessoas que acolhessem, né, as demandas. Porque um local de trabalho, um ambiente de trabalho, uma boa gestão emocional, ele proporciona bem-estar às pessoas. E com isso vem as soluções criativas para os problemas e para as demandas. Isso aí. Então, por exemplo, algum tempo atrás eu fui numa marmoraria. E marmoraria é um ambiente que você lida com serras, com uma série de coisas. Sim. E Máquina motriz, né, que é bem complicado. Exatamente. E eu, como sou observador e gosto de perguntar, eu perguntei assim para ele: vem cá, como é que eu trabalho aqui? É muito estressante, vocês tem muito acidente de trabalho aqui? Quis perguntar. E aí eles falaram: não, porque nós temos aqui a nossa sala de descompressão. Eu falei: opa, porque esse conceito de sala de descompressão é um conceito de grandes empresas. Eu falei: cadê a sala de descompressão? Aí eles me mostraram. Atrás, ali numa sala separada, eles têm uma mesa de ping-pong. Ele falou: quando estão muito estressados, o próprio chefe fala assim: ó, vai jogar um pouquinho. Vai jogar um pouquinho porque você tá com a cabeça quente. Legal. E aí perde menos peça. Ou seja, porque o cara tá nervoso, começa a quebrar pedra desnecessariamente e pode causar algum acidente. Verdade. Então, esse líder, ele já conseguiu praticar empatia. Outros poderiam pensar: pô, esse cara é um burro, é um mané.
Não tá vendo que eu não vou pagar ninguém para ficar jogando ping-pong, tênis de mesa? Isso, é. Mas ele não. Ele entende o seguinte, o momento que o cara tá desestressando ali, tá sentindo que eu estou atento à necessidade dele, faz com que ele trabalhe melhor quando volte a trabalhar. Isso aí. Perca menos material e coloque a vida dele menos em risco. E ainda te digo uma coisa, tem uma situação que às vezes o cara que entrou na empresa não entende, vem de uma empresa que tem esse tipo de situação de estresse altíssimo, o cara entra numa empresa dessa, quando o cara olha, o cara fala, pô, tá brincando. O cara vai parar de trabalhar para ir jogar ping-pong? Ah, não acredito nisso. Aí daqui a pouco o cara começa a usufruir daquilo ali, ele começa a entender que aquilo é muito bom também para ele. É verdade. E aí ele já esquece aquele estresse que ele tinha, não, porque lá a gente tinha que fazer assim, tinha que fazer assado, e aqui eu consigo produzir sem tanto estresse, sem tanta correria, sem tanto perigo para mim, né? E produzo o jeito que eu quero. E ainda que você falou, ainda dá tempo às vezes do cara ter uma situação criativa, onde ele vai chegar e vai criar alguma coisa. Uma coisa legal que pode ser o teu top de venda ali. Né? Uma coisa simples, o cara acaba atraindo outras coisas. E muitas vezes a gente não vê isso. Isso aí eu já vi em alguns locais, essa sala anti-estresse que chama. Eu visitei até há um bom tempo atrás, eu visitei uma empresa de ônibus, foi até engraçada. E eu fui fazer uma entrevista com ela lá em Espírito Santo. E lá tinha essa sala anti-estresse para os motoristas. Os motoristas chegavam, iam para essa sala, tinha esteira, tinha bicicleta, uma situação, luz muito forte para eles, porque muitas vezes eles iam trabalhar até a noite, eles comiam frutas, depois que saíam dali tinha um tempo, né? Eles tomavam um banho e voltavam para dirigir o ônibus. A situação de acidente, aí eu perguntei à engenheira de segurança que estava me entrevistando o que era aquilo, que eu nunca tinha visto, tal, eu era novo em segurança do trabalho. E ela falou, isso aqui é uma sala de descompressão, onde eles tiram todo o estresse que eles vêm da viagem toda, de buracos, de passageiro que fica falando, batendo na porta toda hora para ele ter que abrir e falar. Às vezes ele para no local, alguém vem perguntar várias coisas para ele, e o estresse do dia a dia do motorista. E aqui eles fazem isso, eles usam essa sala bem, eles conseguem, né, minimizar esse estresse deles todo, e a gente tem um índice muito baixo de acidente de trânsito. E era verdade. Eu fui procurar saber, eles tinham muito pouco acidente de trânsito, né? Muito pouco. Eu torço para que o Brasil avance nisso também. E a gente pensa que avançar na indústria é só ter bons maquinários, né? Só ter maquinário de ponta. Mas não é verdade. É ter maquinário de ponta, sim, mas é ter um ambiente sadio, com uma emoção bem trabalhada, né? Para que os colaboradores se sintam parte daquele grupo como uma família. Puxa o microfone um pouquinho pra cá. Um pouquinho mais? Para ficar melhor isso, assim. Pra gente ouvir melhor. Isso, tá bom agora, né? Uma coisa também que eu tava mais pra frente um pouquinho. Mais ainda pra frente? Pra sua frente, pra puxar pra você. Pra ficar mais pertinho assim. É assim mesmo. Uma coisa também que eu queria... Coloca aí o nosso parceiro aí, Ricardo. O RR aqui, são dois irmãos que fazem projeto de instalação de incêndio. Eles têm essa liderança aí. Onde eu já vi isso, já presenciei. A equipe sente aquele calor humano do chefe, de chegar e falar e conversar com eles, e eles entendem, não, a gente tem que fazer, é um conjunto, nós temos que acabar esse projeto para que a gente consiga avançar e dar tudo certo e a gente sair daqui de boa. E você vê que o Ricardo e o Roberto, eles fazem muito isso com a equipe deles. E é uma empresa que faz projeto, instalação de manutenção de sprinklers, é uma ótima empresa, shoppings, hospitais, fábricas, tudo isso eles fazem. Só entrar em contato aí com eles, por e-mail ou pelo telefone, tá, pessoal? E é uma pessoa que eu conheço o trabalho e a gente sabe que é um trabalho garantido, tá bom? Então, Sancler, uma das coisas que eu queria pontuar também, você falou sobre aquela situação onde a gente faz os exercícios, né, para melhorar essa ansiedade. E quando a gente tem... Para controlar, né? E quando a gente tem um ataque, tipo uma pessoa
tem um ataque de pânico na sua frente, um ataque de ansiedade na sua frente. Eu, como um técnico, ou mesmo uma pessoa que está me ajudando, a gente treina brigadistas, né? Hoje o técnico de segurança, ele acaba treinando brigadistas, fazendo uma equipe de apoio para ele, somente quando você está num local muito grande. E às vezes a gente tem que passar isso para a pessoa. E você, às vezes, hoje a ansiedade é muito grande. Você vê uma coisa assim, que muitas vezes que você socorre um funcionário, é crise de ansiedade. O Brasil é o segundo maior país em sinalizações de problemas de ansiedade no mundo. Para você ver. Entendeu? Eu acho que é o seguinte, o que você falou lá no início, que já teve, e alguém falou assim, calma, respira fundo. Esse é o SOS. Esse é o SOS para poder você cuidar daquela pessoa. Mas você tem que lembrar o seguinte, assim como se alguém tiver um infarto, você vai dar os primeiros socorros. Sim. Você não é o médico. Verdade. A mesma coisa é a questão, um ataque de pânico, né? Uma crise de ansiedade, né? Ela tem que ser encaminhada a um profissional capacitado, né? Alguns casos, psicólogos e psiquiatras, mas é necessário você sinalizar isso no seu relatório, por uma questão de cuidado com o colaborador e por uma questão de responsabilidade com o seu trabalho. Bom, espera-se que os superiores também entendam isso. Porque o superior também pode ter isso. Exatamente. Eu já vi chefes, o chefe nível máximo tem uma crise de ansiedade. Já acompanhei isso várias vezes. Gestores, engenheiros, técnicos ter ou ataque de fúria ou alguma coisa parecida, ou até mesmo essa situação de sentar, chorar, e a gente da segurança do trabalho chegar e sentar do lado do cara para tentar reverter aquela situação que ele estava ali e controlar, né, para que não acontecesse uma coisa pior. E muitas vezes a gente vê que tem pessoas que levam como brincadeira, acha que aquilo ali é bobeira. E você vê que não é bobeira. Os transtornos mentais, emocionais, por não serem fisiológicos, né? As pessoas tendem a desacreditá-los. Isso é uma grande bobagem, né? Agora, a gente tem que realmente incentivar as pessoas a trabalharem isso. Existe uma terapia chamada terapia de aceitação e compromisso, que é uma terapia cognitivo-comportamental que a gente chama de segunda geração, ou seja, mais moderna. Em que consiste isso? A pessoa aceitar as suas emoções e ter o compromisso de lidar e trabalhar com elas. Tá entendendo? Então é uma coisa já específica que já se tem. Eu creio que depois da pandemia, sim, você vai observar muito isso. E por isso que é bom trabalhar a gestão emocional do ambiente de trabalho para evitar questões como o absenteísmo e o turnover. Entendeu? Que são duas coisas que acontecem muito nas empresas e as pessoas não conseguem entender. Por que acontece esse absenteísmo e esse turnover? Né? O que é o turnover? Turnover é aquela entrada e saída desenfreada de colaborador. O cara entra, mas não há uma grande rotatividade. Isso. E isso aumenta, eles não sabem, e alguns técnicos até não entendem muito sobre isso, mas isso aumenta a alíquota RAT, o fator que a gente tem lá, o FAP. Essa entrada e saída de funcionários, ela aumenta bastante. Claro, mais que você tenha, tudo. Você tem menos acidente, mas tem alta rotatividade. Aumenta. E a outra questão é o absenteísmo, que é as pessoas chegarem atrasadas, saírem mais cedo. Então estão sempre... Sabe aquele que está sempre pendurado? Está sempre pendurado. Ele não está hoje. Está de licença. Está de licença. Está de licença. Isso. Também é isso. O ambiente de trabalho é hostil. Qualquer coisa que ele consiga receber um distanciamento do trabalho, ele vai fazer. Entendeu? Se ele não tiver uma supervisão, tiver que sair mais cedo, vai sair. Vai inventar muitas desculpas para chegar mais tarde. E aqui no Rio de Janeiro, a gente sabe que é fácil, né? Porque o que levaria normalmente em qualquer outro lugar 1 hora para você chegar, você leva 3, 4. É assim mesmo. Infelizmente é assim. Tem pergunta aí, Natália? Tem. Márcio Oliveira está perguntando. O TST aparenta
para os colaboradores como um vilão e, na verdade, seria um herói pela sua função em preservar a saúde e segurança do funcionário. Como fazer para mudar essa concepção dos colaboradores? Ó, a gente já falou a questão. Obrigada, tá, Márcio? Obrigado, Márcio. Valeu, Márcio, pela pergunta. Valeu, pode mandar mais. A gente já falou sobre isso, né? Em primeiro lugar, praticar empatia. Entra a questão da liderança e não da chefia. Então, o técnico de segurança do trabalho, ele tem que se ver como líder, e não como um funcionário que está ali apenas a serviço da empresa para fazer com que os outros, né, produzam. Não, não é isso. Ele tem que levar o grupo a entender que aquilo é uma equipe de trabalho ou um time de trabalho e que quando um vence, todos vencem e o objetivo é que o time ganhe. Verdade. Isso aí. Então, quando você traz as pessoas para você, foi aquele caso lá do farmacêutico. Eu falei assim, ó, você precisa trazer as pessoas para perto de você, porque eles têm vida, eles têm os seus problemas, as suas lutas, e eles não foram preparados para saber, ó, eu estou no ambiente de trabalho, agora eu separo isso daquilo. Não, não existe isso. Verdade. Muitos não sabem separar. Muitos não sabem separar. E quando você fala de líder, muitas empresas, muitas pessoas, principalmente gestores e algumas chefias, né? Eles fazem com que o técnico de segurança não se sinta o líder. Isso já vi várias vezes. Faz com que você não se sinta o líder, para que pareça que você não tem como é que eu posso dizer? Uma responsabilidade tanto ali. Não, você vai cuidar só como eu falei. Tá aqui teu EPI, tá aqui teu uniforme, é só isso. Vê as documentações se tá ok e beleza, meu amigo. É isso aí. É porque estão ali apenas cumprindo a lei. Eles não veem a importância. Com certeza. Eu falo disso porque, por exemplo, é lei hoje que tem um psicólogo em cada escola. Verdade. Mas é por que essa lei? Essa lei é para cuidar das emoções e do ambiente de trabalho ali. Mas tem muita escola que só tem porque é obrigatório. Fala, não, você só precisa fazer isso aqui, se tiver algum problema a gente chama. Verdade. Isso acontece mesmo. Vê aí a Ana. A Ana Paula. Ana Paula. Um abraço, Ana. Ela tá aqui mandando um recadinho, tá? Adorando o podcast, parabéns pelo programa e pela iniciativa em ter um canal como fonte de conhecimento e com abordagem clara e moderna. Obrigada, Ana. Obrigado. Pô, tem que também falar do Sancler, né? Mandar um abraço pro Sancler. Cadê o pessoal do Sancler aí? Cadê o pessoal do Sancler? Não tá vendo, não? A live eu sei que tá vendo, hein? É isso aí. Vamos escrever. E assim, isso que você falou realmente é importante e às vezes, voltando até um assunto que eu tinha falado sobre pessoas que vêm para mim e perguntam o que fazer, como eu posso fazer para que eu diminua esses pensamentos ruins, para que eu consiga baixar esse nível de estresse. Como essa pessoa faz? Por exemplo, mesmo que seja, às vezes ela leva do trabalho para casa, né? E chega em casa e explode em casa. Ou às vezes traz de casa para o trabalho. Isso acontece, né? Tanto de um quanto o outro. O que essa pessoa pode fazer para ela melhorar? O que ela pode buscar, né? Para que ela melhore a situação dela? Eu acho, por exemplo, praticar uma atividade física que seja prazerosa já é um ponto. Então, você gosta de jogar um futebolzinho? Desestressa muito, né? Exatamente. Vai jogar o seu futebol. Você gosta de dar uma caminhada? Você gosta de sair com a família para fazer um passeio X? Não dá pra... Mas há algumas coisas que a gente pode fazer. Eu sempre brinco, né? Às vezes eu dou palestras também para casais e as pessoas falam assim, mas quando ele era namorado era assim, depois noivo assim, agora que casou é assim. Mas você se lembra que às vezes você estava duro como namorado e chamava a sua namorada para comer um cachorro quente. Uma casquinha de sorvete já ficava feliz. Exatamente. Então, uma pizza. Uma pizzazinha. Como diz o outro, um podrão na esquina. E era feliz e não sabia. E depois a gente aumenta o nosso nível de exigência. Eu acho que não. Você fazer pequenas coisas prazerosas ajuda você nisso. Por exemplo, quem gosta de animal, cuidar de um animal, ter um animal de estimação, né? Quem gosta de algum hobby, tentar não abandonar esse hobby, mesmo que o tempo seja pouco, também disciplinar para isso. Mas a gente também tem que entender que muitas pessoas desanimam, né? Desanimam, é uma situação muito difícil que a pessoa meio que afunda mesmo, a gente vê que a pessoa se afunda. Teve gente que até conversou comigo
antes de eu falar esse podcast, eu falei, vai lá ver o podcast que o Sancler, ele é especialista nisso, ele entende do que ele tá falando. E eu tenho certeza que a pessoa tá olhando aí, tá vendo o podcast. E assim, essa pessoa falava pra mim assim, eu me sinto às vezes flutuando, eu tô andando, tô flutuando, como se nada tivesse acontecendo em volta à minha volta, né? Uhum. E de repente eu me vejo pensando numa situação muito ruim. Eu tenho medo dessa situação e isso me incomoda muito, eu fico nervoso com isso, eu fico meio que não sei o que fazer, não sei lidar. Pelo que você está me dizendo, Muitas essa vezes, pessoa pode desculpa, estar... só para completar, e tem muitas vezes que tem profissional que te entuba de remédio. Te entuba de remédio. Eu não sou a favor de remédio. Então, claro, de um jeito muito simples. Já vai na primeira consulta e toma esse remédio. Eu não sou muito a favor disso. Mas eu acho que existe alguns treinamentos, algumas escapatórias aí antes de vir um remédio. Muitos deles não fazem isso. Uma vez eu fui no médico homeopata porque eu estava com um problema. E ele falou o seguinte, olha só, embora eu seja homeopata, eu vou te passar esse antibiótico para a gente poder cortar a raiz do problema e a partir disso nós vamos fazer um tratamento com você homeopático. Ou seja, nós não vamos só extirpar a consequência, vamos trabalhar a causa. Então eu sempre acho que você deve fazer um tratamento. Se você tem, por exemplo, uma crise de ansiedade, me parece que essa pessoa está sofrendo com alguma crise de ansiedade, ela está um pouco sem perspectiva, está mobilizada pela situação toda e ela se absorve nessa situação. Então, o que eu aconselharia a essa pessoa? Fazer um tratamento multidisciplinar. De repente, ela ir a um psicólogo e falar assim, o senhor acha que eu preciso também de um tratamento medicamentoso? E aí o psicólogo também encaminhar, né? Até porque hoje há muitos psicólogos e psiquiatras que trabalham em conjunto. Então o psicólogo já tem aquele psiquiatra que ele se sente à vontade de trabalhar com ele e o psiquiatra da mesma forma. Então há coisas que você vai resolver com uma terapia, mas existem problemas que você precisa efetivamente de fazer o uso do remédio para proteger, né, a sua saúde mental. Ok? Entendi. Israel, dá uma olhadinha. Israel Guimarães. Como prevencionista, é muito importante deixar claro ao colaborador que não estamos ali para chamar a atenção deles, e sim orientar. Saber Verdade. que estamos ali zelando pelo bem-estar maior deles à vida. Agradeceu aí pela nossa iniciativa do podcast. É isso aí mesmo, Israel. E desejou muito sucesso pra gente. Eles não entendem, às vezes, que a gente está ali, como técnico de segurança, para zelar por eles. Né? Eles acham que é complicado. Eu tive uma situação até engraçada. Estamos já partindo para o final do podcast, mas assim, uma situação engraçada onde passou rápido. E eu chamei uma pessoa que estava passando, isso aconteceu no Mineirão, no estádio. E essa pessoa estava passando e eu falei para ele assim, coloca o óculos. Ele, mas aqui não tem nada que pode me machucar. Mas coloca o óculos, não é obrigatório o uso do óculos, vamos fazer isso. Nossa empresa é tão boa com a gente, dá todos os EPIs certinho, né? Dá os treinamentos, tem um técnico de segurança aqui, vamos fazer isso. E aí ele foi, andou um tempo, passou um caminhão. E no Mineirão tava lama, naquela época, tava começando. E aí volta ele correndo, me pedindo obrigado, todo sujo de lama. E aí, quando eu olho, ele falou, cara, muito obrigado por ter mandado eu botar o óculos. Eu falei, por que, cara? Aí, olha aqui, uma pedra voou, o caminhão passou, a pedra voou, veio direto nos meus olhos, pegou no meu óculos, olha aqui o óculos rachado, cara. Se aquela pedra pega mesmo na vista dele, ia cegar ele com certeza. E aí ele fez um DDS pra gente, se ele estiver vendo aí, pode colocar o comentário dele. E ele foi fazer o DDS, mostrou o óculos na maior felicidade. Eu nunca mais peguei aquele cara sem óculos. Mas poderia ter sido uma coisa meio complicada, né? Mas, assim, a gente zela por ele. A gente consegue zelar, né, pela pessoa e fazer com que a pessoa entenda que a gente não tá ali para ser mais um apontador, né? Nós estamos ali para zelar pela segurança dele. E quando o técnico de segurança fala para zelar, é para zelar mesmo. Muitas vezes a gente passa numa situação entre empregador e empregado, que você tá no meio. Você tá no marisco. Seu marisco. Tá vem a onda no mar lá e a rocha. Você tá no meio. Então você tem que agradar gregos e troianos. Então você tem que saber. E muitas vezes
os técnicos não sabem fazer isso, ou não estão preparados para aquilo, ou a empresa não preparou o técnico e não se preparou para aquele tipo de situação. E assim, te agradeço por você ter vindo aqui, né? Agradeço por esse primeiro podcast nosso, agradeço todo mundo que está aí na live, agradeço as pessoas que colaboraram, que estão atrás das câmeras. Peço muito obrigado pelos parceiros aí que foram fiéis a gente, os próximos que vão vir, os que vão ver esses vídeos que vai perdurar por muito tempo aí. Agradeço a Natália por estar aqui também, uma parceira muito legal. Agradeço a minha esposa, minha filha e ao Sancler por ter vindo aqui. Pode dar suas considerações. Amém. Vamos lá. Eu quero deixar o meu e-mail, né? Não sei se vai colocar aí no teleprompter, mas é Sinclair Magalhães, sem acento, @wall.com.br. Temos aí? Insere aí pra gente. Isso aí. Inserir já. Porque se alguém estiver assistindo quiser fazer alguma pergunta, pode fazer por ali também. O @Sanclair. Também tem o Sinclair Farias, é o meu Instagram. Mas aí já tá tem Segue várias eles, coisas. hein, gente? Segue aí, pessoal. Segue aí que vocês vão ter várias dicas aí. E se quiserem também consultoria de empresa, talvez alguma empresa queira uma consultoria isso nesta aí. área, né? Precisa, muitas empresas precisam. Exatamente. É só entrar em contato com a gente e quero agradecer. Fiquei feliz pelo convite e creio que esse vai ser o primeiro de muitos e muita coisa boa aí. A gente vai acompanhar ainda pelo Como é que é, velho. Isso aí. Deixar aqui uma lembrancinha aqui dos meus doces, hein? Oba! Galera, curte minha página lá, tá? E aí, pra vocês experimentar. Qual é a sua página mesmo? Doces, _. Aí, ó. Doces Isso da aí. Nath. Então, gente. Ok, curte obrigado. lá, tá, qualquer coisa. Obrigado, pessoal. Uma boa tarde a todos aí. E no próximo sábado, às 2 horas. Dessa vez a gente teve um probleminha por causa de uma chuva que deu aqui. Mas, graças a Deus, tudo deu certo. Teve nervosismo no começo, mas tá dando tudo certo aí. Papai do Céu vai abençoar cada programa nosso aí, né, Nonta? E quem quiser lá também na página colocar ideias para os próximos Isso temas também, a gente está aceitando sugestão também, né? No próximo sábado também, um convidado muito bom, tá? A gente vai divulgando no Instagram aí. Acompanha aí durante a semana que vai ser Acompanha no divulgado. Instagram e no nosso canal. Um abraço, pessoal. Compartilha o vídeo. Compartilha o vídeo aí, Siga o isso nosso é canal verdade. também. Quero agradecer a caneca, o Compartilha doce. o vídeo Como é que é, velho. Não esqueça, hein? Como é que é, velho. Obrigada, galera. Obrigado. Valeu.